Olá, meus queridos, minhas queridas, iniciando mais uma semana com uma reflexão do nosso Vida Feliz, como sempre, apostos para uma reflexão profunda, como sempre. Hoje vamos falar sobre irritabilidade, como isso nos prejudica. Bom dia, primo Neto, meu querido primo lá de Belém do Pará. Então a nossa ideia hoje é refletirmos sobre um estado que atrapalha imensamente a nossa vida em alguns momentos, se não em muitos momentos, que é a questão da irritabilidade. Fala aí, Nando, queridão. Apolo deve estar começando as aulas hoje, coisa boa. Zé Ricardo, bom dia, Lourdes Valéria, Marcelo Nunes, esses amigos queridos que mesmo não estando ao vivo, eu sei que nos dão uma força muito grande para o nosso projeto. Um projeto, sim, bem singelo, mas que a gente acredita que tem algum benefício. Então a gente segue em frente, sem problema nenhum. Luísa, outra queridona e também Geraldo, Lu, Ivana, querida, coisa boa, Claudinha, direto de Paris, bonjour. Então vamos lá, Marta Cruz Cunhadona também está aí na área, coisa boa. Então vamos lá, gente, vamos falar desse tema que é um tema extremamente importante, porque Rosa, outra queridona, deve estar com Luísa aí, esse casal muito querido. A irritabilidade é alguma coisa assim que volta e meia toma conta de nós e que, se não tomarmos o devido cuidado, vai fazer parte do nosso dia a dia de forma constante. E isso é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado. Neto Bordalo, queridão, ex-aluno lá, professor de Educação Física, ex-aluno lá da UERJ. Muito bem, Antônia também está por aí. Então, eu até escolhi esse tema porque ontem mesmo eu me vi diante de um processo de grande irritação. Grande irritação. Fiquei muito irritado numa situação que aconteceu. Felizmente, Mariângela conseguiu me trazer para o prumo, mas eu falei, nossa, foi uma coisa assim que me irritou tanto que eu escolhi para falar sobre esse tema. Então foi bom porque eu fui o primeiro a refletir sobre aquele estado. E a Joana de Ângeles, no nosso queridíssimo Vida Feliz, ela, na mensagem número 146, ela trata desse assunto. Ela trata desse assunto de uma maneira bem bacana, bem profunda, mas também bem clara para todos nós. Cecília, queridona. Então ela fala assim, olha só. A irritabilidade é espinho cravado nas carnes da emoção, que deve ser extirpado, retirado. Michele Pereira, querida. Quanto mais permanece a irritabilidade, piora o estado de quem o conduz, gerando infecções duradouras quanto perniciosas. A pessoa irritável não necessita de motivos para o mau humor, a insatisfação. Gera-os com facilidade, por conduzir-lhes os germes nos sentimentos agressivos e amargurados. Faz-se intratável e exala o morbo, a moléstia, a doença, que lhe caracteriza a conduta. Agrada-se quando desagrada. Alegra-se quando se vinga de quem o defronta, mesmo que este nada lhe tenha feito de mal. É sempre infeliz por prazer. Vence a irritação, ou do contrário, serás por ela destruído. Então, muita coisa boa para nós pensarmos em relação a essa questão da irritação. Então, segundo a Joana, nós devemos imediatamente extirpar, retirar
esse espinho cravado nas carnes da emoção, porque realmente é fruto de um estado emocional nosso, né? Esse estado que às vezes nos chega de uma forma absolutamente repentina. Algum aspecto, alguma situação do nosso dia a dia que nos leva a entrar nesse estado de irritação. E é uma coisa que muitas vezes nós não temos o controle sobre o início, né? Como se fosse riscar um pavio e de repente a gente se vê irritado, como foi meu caso ontem, né? Então, os motivos que nos levam a entrar no estado de irritação são variados, nós sabemos disso, né? Os gatilhos que nos levam a nos irritarmos são inúmeros. Porém, é sempre muito importante, dentro do possível, que nós tentemos diminuir o efeito daquele estado de irritabilidade, né? Porque ela chama a atenção que quanto mais nós permanecermos nesse estado, pior vai ser a condição. Por quê? Nós vamos nos tomando por aquela irritação, por aquela raiva e enfim, ela até utiliza o termo assim, infecções, que ela coloca aqui entre aspas, né? Aquelas infecções que vão gerar malefícios para nós e não raro para as pessoas ao nosso redor, porque nós ficamos irritados, acabamos tendo uma conduta a partir dessa irritação, uma conduta grosseira, né? Acabamos tratando mal as pessoas que estão ao nosso redor, as mais próximas e até aquelas outras do entorno, né? Quantas vezes nós entramos em discussões, entramos em questões de brigas, exatamente porque nos irritamos com alguma coisa e não conseguimos controlar esse estado, né? Então Marcelo está falando aqui, Marcelo Nunes, né? Imagina quem precisa pegar um coletivo lotado todos os dias nesse calor que estamos passando. É fácil se irritar com uma situação dessa. É verdade, Marcelo. Mas nós também, apesar de muitas vezes não passarmos por dificuldades, por agruras que o povo de uma maneira geral passa, mas nós temos os nossos gatilhos. Então é sempre muito importante da gente, sempre que possível, como ela solicita aqui para nós mudarmos esse padrão, uma necessidade urgente de nós, dentro do possível, recuperarmos o nosso estado de equilíbrio. Porque aquilo pode gerar, aquela irritabilidade, aquela irritação, ela pode gerar, como eu falei, consequências muito graves, né? Então, agora, existem pessoas que elas são irritáveis, como é o termo que ela usa aqui. Tem pessoas que são constantemente irritadas, arreliadas, como o meu pai gostava muito de falar. O cara é arreliado. Tem pessoas que são extremamente irritadas, o tempo todo irritadas. Então ela fala que são pessoas que se caracterizam, Daniele, queridona, que bom que você está por aí. São aquelas pessoas que se caracterizam, por exemplo, por terem um mau humor constante. Ou aquelas que estão toda hora insatisfeitas. Toda hora elas estão irritadas com alguma coisa. Ou é com o trânsito, ou é com o preço das coisas no supermercado, ou é irritada com a conduta de uma pessoa que está ao seu redor, etc., né? E muitas vezes essa atitude, em função dessa... tem uma do meu lado assim, é mais, querida. Coincidentemente, irritabilidade é o título do capítulo que leu ontem, Em Busca do Sentido, do Viktor Frankl. Isso aí, Geraldo Lulu. Então isso é um tema muito presente na nossa vida. Então, essas pessoas que são constantemente irritadas, né, irritáveis, que se irritam com tudo, elas têm um padrão às vezes agressivo. Elas estão muito propensas a agredir, né? São amarguradas, né? Então nós precisamos ter muito cuidado. Andréia Morena, querida, está aí por aí também, que bom. Flávia Dutra, coisa boa, tem uma galera linda hoje aí para variar. Então essas pessoas, e nós precisamos tomar muito cuidado para nós não entrarmos nesse padrão de irritabilidade constante.
porque isso vai trazer muito malefício para todos nós. Porque acabamos nos transformando em pessoas intratáveis, como é o termo que ela usa aqui. Intratáveis no sentido de sermos pessoas de difícil trato. E, obviamente, as pessoas vão se afastar de nós. Porque toda hora reclamando de alguma coisa, toda hora irritado com tudo, é com calor, é com isso, com aquilo. Ou seja, é muito difícil nós conseguirmos estabelecer um padrão, né, para evitar que não nos irritemos. É claro, nós vivemos dentro de uma sociedade que a todo instante, né, nos oferece situações que vão nos levar a uma irritação. É claro que isso acontece, tá? Porém, existe uma parte que é nossa, né? Por que eu me irrito com isso? Isso é uma coisa interessante. Bom dia, Lídia, queridona. Isso é uma coisa interessante para a gente também exercitar em nós. Por que isso aí me irrita? Né? Porque às vezes, por exemplo, a maneira de ser de uma pessoa ou uma determinada situação, ela é aquilo. Então, por que eu me irrito? Então, esse exercício ele é interessante também de nós fazermos. Por que eu me irrito diante disso? Agora, é claro, existem algumas situações que são extremamente comuns no nosso dia a dia, né? Aquilo ali dificilmente, ou pelo menos por um período, um curto, a médio prazo, aquilo não vai mudar. Então, na verdade, se eu vou continuar me irritando com aquilo, eu vou ficar uma pessoa chata, ninguém vai querer ficar do meu lado, porque eu estou toda hora reclamando daquilo. Então, essa irritação que me faz mal, obviamente, é um estado que ele é deletério, é um estado que gera uma energia muito negativa para mim. Então, se eu estou o tempo todo reclamando, irritado com tudo, né, eu vou gerar problemas sérios para mim, em primeiríssimo lugar, e por consequência para as pessoas ao meu redor. Então é muito interessante quando ela sugere que nós vençamos a irritação antes que ela nos destrua. E pode destruir sim, porque num episódio de irritação nós podemos Deus que me perdoe, mas entrar num processo de briga, de conflito, que pode até mesmo nos levar a uma atitude extrema, que pode nos causar um grande prejuízo, se não a própria morte. Quantas e quantas pessoas perdem as suas vidas a partir de momentos de irritação? É claro que não é fácil nós termos um padrão de conduta zen o tempo todo numa sociedade como a que nós vivemos. É claro, é óbvio que isso não vai acontecer. Porém, há uma necessidade sim de nós, assim que nós irritarmos, como aconteceu ontem comigo, fiquei extremamente irritado, fiquei grosseiro. Graças a Deus eu estava do meu lado a Mariângela, que me acalmou, né? Poxa, presta atenção, calma, vai dar, tá? Acabou realmente acontecendo, deu certo o que eu iria fazer, que nós iríamos fazer, e eu imediatamente consegui mudar aquele padrão da sintonia. Eu consegui perceber, não, calma, cara, sabe? Enfim, estabeleci uma estratégia que eu consegui voltar ao padrão que era necessário para aquilo que a gente ia fazer. Mas não é fácil. Então é importante isso. A irritação, às vezes, ela é digna. Ela é realmente, naquele momento, ela é necessária. Mas permanecer naquele estado, ou fazer desse estado de irritabilidade uma constante na nossa vida, vai dar zebra. Não vai dar bom, como o pessoal costuma dizer aí. Então vamos pensar muito nisso, gente. Vamos pensar muito nisso. A gente sabe que ao nosso redor, a todo instante, acontecem situações que vão nos levar à irritação. Mas é preciso que a gente tenha a serenidade de entender que é um estado que nos faz extremamente mal. Luiz Martins está falando aqui, há pessoas que estão sempre a ralhar com os outros. É verdade, Luiz. Impressionante como tem pessoas assim. E são desagradáveis. É desagradável estar do lado de uma pessoa que está o tempo todo irritada. Não é? Então, até em relação ao que nós percebemos dessas pessoas, vamos trabalhar em nós um estado de tentar manter um padrão de tranquilidade, de serenidade o máximo possível. Tá bom, meus queridos?
beijo grande para todos vocês. Muito bom estar aqui, nem que seja de manhã, depois vão ver, outros vão ver depois. Pessoal do Facebook, o Facebook vai parar de colocar os nossos vídeos, então agora eu vou colocar lá o link do YouTube, porque eu pego essa transmissão, pego esse vídeo, coloco lá no YouTube, no meu canal do YouTube também, tem gente que acompanha por lá, e vou colocar o link lá na página do Facebook. Uma ótima semana para todos vocês. Não deixa vulnerável e afasta quem amamos. É verdade, Andréia. Essa irritação afasta as pessoas que amamos. Gigantesco beijo para todos vocês, gente. Uma boa semana. Fiquem com Deus.